Bom, boa noite aí, seu Dirley. E vamos fazer aí a nossa correção do exercício de hoje, né, do módulo... Boa noite, professor. Do módulo de instalações prediais, né? Nosso módulo, só para recapitular aí a apresentação, o módulo vai iniciar, né, hoje, né? Vai até dia 23 desse mês de novembro, e faremos as aulas, somente as aulas online, que não serão as aulas práticas. Os demais dias todos serão aulas presenciais práticas. Então, vamos lá fazer a nossa correção do exercício, em que eu deixei este questionário aqui. Vou responder todo o exercício, né, para verificar aí se a resposta está condizente com o que foi passado. Então, a primeira coisa que eu perguntei aí do que foi apresentado aí nesses 2 dias de aula sobre disjuntores, foi que o disjuntor possui 2 funções distintas, né, sobrecarga e curto-circuito, né? E uma das coisas que eu falei na sala, que a função de sobrecarga é determinada quando há um excesso de corrente elétrica, né, em um determinado circuito alimentador. Então, a sobrecarga é essa definição, né? Eu posso ter escrito na sala de aula, talvez com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? Ou seja, sobrecarga é um excesso de corrente elétrica, em um determinado circuito alimentador. Tudo que tiver disjuntores é o que a gente chama de circuito alimentador. Beleza. O que define que um disjuntor vai atuar como curto-circuito, né? A resposta mais adequada aqui é a limitação em função da tolerância máxima admitida por sobrecarga. O que é isso? Nós temos disjuntores curva B, por exemplo. Então, o disjuntor curva B, a tolerância de sobrecarga é até 3 vezes a corrente do disjuntor. Curva C, eu falei em sala que é 5 vezes, curva D eu falei em sala que é 10 vezes. Então, o que define que um disjuntor vai atuar por curto-circuito é a limitação em função da tolerância admitida por sobrecarga, ou seja, pelas curvas do disjuntor. Lembra de um exemplo que eu falei em sala? Que, por exemplo, eu posso ter um disjuntor que na curva B, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um disjuntor que eu utilizei em sala, um disjuntor de 10 amperes. Esse disjuntor curva B. Se esse disjuntor curva B é 10 amperes, então o limite de sobrecarga é 30 amperes, né? Porque se o meu curva B é 3 vezes a corrente nominal do disjuntor, então o meu limite de sobrecarga é 30 amperes. Então, se eu tiver um circuito que está consumindo, por exemplo, 35 amperes, na hora que eu ligar esse disjuntor, por estar acima do limite de 30 amperes, esse disjuntor automaticamente ele vai desligar. Então, ele não nem pensar 2 vezes se é para ter um tempo de tolerância, né? Então, ele está dentro da curva de curto-circuito.
Mas se eu, por exemplo, eu fiz a modificação desse mesmo disjuntor, 10 amperes, e ter escolhido curva C, pelo fato de ser curva C, o limite agora de sobrecarga é de 50 amperes. Então, só eu ter mudado a curva do disjuntor, esse disjuntor curva B, que para 35 amperes ele entendia como curto-circuito, no curva C, o que era curto-circuito passou a ser sobrecarga. Tá? Então, o que define é a tolerância máxima admitida por sobrecarga, que é as curvas do disjuntor. Beleza. A letra C, nesse exercício que eu passei, pergunta qual dessa função é de forma temporizada, né? Lembrando que eu estou chamando de temporizada porque o disjuntor ele vai dar um tempo para verificar se a corrente que está de sobrecarga volta para o seu valor nominal, né? Não é que o disjuntor, por exemplo, os disjuntores DIN vai ter um ajuste temporizado, que eu vou fazer o ajuste desse valor de sobrecarga. Então, mas existe também disjuntores que faz esse ajuste, mas isso daí já é disjuntores de caixa moldada, em que você define a curva. No nosso caso aqui de predial, especificamente, as nossas curvas já são definidas. Então o que define por forma teorizada é a função de sobrecarga. Tá? Só recapitulando, como o nosso módulo é de prediais, os nossos disjuntores já têm curva definida. Beleza? Alguma dúvida aí nesses 3 primeiros itens aí do exercício? Ou tudo tranquilo aqui? Vou pegar aqui um exemplo da curva do disjuntor que eu passei no exercício para vocês. Deixa eu só pegar aqui, por favor. Que ela vai ser útil para a nossa próxima pergunta. A segunda pergunta do exercício que eu passei vou pegar aqui a curva e utilizar essa curva para ajudar a responder essa pergunta. Deixa eu só pegar uma informação aqui, só um momento, por favor. Beleza, senhores. A região operacional do disjuntor, né, de forma direta, é a região onde o disjuntor está operando sem apresentar nenhuma atuação, né? No caso aqui, desarme, né? Dessa forma, nós temos que saber, então, até onde que começa essa região, onde essa região termina. Lembrando, né, que o nosso disjuntor, ele tem um limite de atuação, né?
ou seja, o nosso limite, todo disjuntor possui tolerância para atuação. Todo disjuntor sem exceção. E eu coloquei esta fórmula, né? Ou seja, o meu disjuntor, a sua atuação ou o seu limite, né, de atuação, vai começar a partir de 1,13 a corrente do disjuntor. Então, se nosso disjuntor é de 10 amperes, nós vamos ter uma tolerância de 1,13, ou seja, esse disjuntor de até 11,3 amperes, ele estará funcionando sem desarmar. É por isso que na curva dos disjuntores, por exemplo, essa curva B, essa curva B, ela inicia, vocês podem ver aqui embaixo, que aqui embaixo tem um número 1. Ah, mas na sala de aula, vamos dizer, né? Na sala de aula eu desenhei com a escala em 0, né? Ou seja, eu coloquei 0 bem aqui. E o 1 bem aqui. A partir daqui que eu comecei a fazer o desenho, né? Os manuais dos disjuntores, por exemplo, esse manual do disjuntor que eu estou colocando aqui é a Siemens. Ele já começa com 1. Então, ele já admite que eu estou querendo saber aonde meu disjuntor vai começar a atuar. Lá na sala, eu desenhei com 0 e o 1. A partir do 1, onde começou a atuação do disjuntor. Então, toda essa região aqui, que eu estou desenhando em azul, é o que a gente chama de região nacional. A partir de 1,13 do valor do disjuntor, é aonde vai iniciar a minha região de sobrecarga, que eu falei que é esta região aqui. Então, de forma simplificada, região operacional do disjuntor é onde o disjuntor está operando sem apresentar nenhum tipo de atuação. Qualquer valor de corrente que tiver aqui nessa região, o disjuntor não vai desarmar. E isso é bem fácil, né, mais tranquilo de observar. Se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, não faz sentido que ele vá desarmar com 9. Justamente por ele estar na região operacional. A terceira pergunta a partir de quantos amperes um disjuntor de 32 amperes irá começar a entrar na região de sobrecarga? Beleza, essa pergunta é repetição da definição do que eu acabei de falar do item 2. Então, se todo disjuntor tem uma tolerância, né? Ou seja, se ele tem essa tolerância de 1,13 vezes o valor do disjuntor, então, esse disjuntor de 32 amperes, ele vai ter 1,13 vezes os 32 amperes. Então, dessa forma, (32 vezes 1,13), nós teremos uma tolerância de até 36,16 amperes. Então, se um dia vocês se depararem com essa situação de encontrar um disjuntor de 32 amperes, o seu disjuntor é 32,
e vocês colocaram o alicate amperímetro e está aparecendo 34, então não estranhem, esse disjuntor não está desarmando. Por que ele não vai desarmar? Porque é o que eu acabei de comentar. Todo disjuntor tem tolerância. Então, que tolerância é essa? Se o nosso disjuntor é 32, a tolerância dele vai até 36, 36,16. Então, esse disjuntor com 34 amperes, ele não vai desarmar. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida até agora? Se quiserem escrever a pergunta, podem escrever. Eu também estou lendo aqui o chat. Não tendo perguntas, vamos... Beleza, deixa eu copiar aqui a quarta questão. A quarta questão, eu coloquei uma tabela de disjuntores também para poder ensinar vocês. Deixa eu copiar aqui. Só apagar aqui as coisas que eu vou precisar de espaço. Beleza. A quarta questão fala de um chuveiro elétrico de 4.500 watts. Esse chuveiro é alimentado em 220, né? Só relembrando, né, que eu comentei com vocês anteriormente em outras aulas, que eu, na minha opinião pessoal, recomendo que vocês façam instalação de chuveiros sempre em 220, só pela vantagem de você ter uma corrente menor. Correntes menores, aquecimento menor, então vocês podem escolher cabos de seções menores também, desde que sejam corretamente dimensionadas. Então, seguindo aqui com o raciocínio, né? Como trata-se de um equipamento resistivo, ou seja, todo equipamento resistivo, ele possui fator de potência igual a 1. Né? Lembra que a fórmula da potência que eu passo para vocês é tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Por isso que toda vez que vocês forem calcular a corrente, vocês vão pegar a potência, dividir pela tensão vezes o fator de potência. Isso aqui para qualquer equipamento. E aqui, como esse equipamento é resistivo, o fator de potência igual a 1. Baseado nessas informações, a quarta questão, letra A, pergunta qual a corrente nominal desse chuveiro. A fórmula já está aqui do lado direito, né? Então, a letra A vai ser a potência do chuveiro, que nesse caso aqui, a potência do chuveiro, 4.500 watts, dividido pela tensão, 220, vezes o fator de potência. Como o fator de potência é 1, não vai influenciar aqui eu escrever esse 1 aqui, mas o resultado também vai ser 220. Fazendo essa divisão, 4.500 por 220, nós vamos ter uma corrente nominal de 20,45 amperes. Então, tranquilo, né? Então, nós temos uma corrente de 20,45. A letra B pergunta qual o disjuntor a ser escolhido para esse disjuntor, sabendo que nós temos as opções abaixo da tabela. Nossa corrente nominal é 20,45. Eu poderia escolher o 20, né? Foi a pergunta que foi feita em sala de aula, não sei se todos estavam na sala, porque uma pergunta que foi feita é a seguinte: se o disjuntor, todo disjuntor, ele possui uma tolerância, né? A tolerância é 1,13 vezes a corrente do disjuntor, eu sempre vou estar escrevendo a fórmula para a gente não esquecer
a sua aplicabilidade. Beleza, então, se o nosso disjuntor escolhido for 20 amperes, a tolerância para esse disjuntor seria 22 seria 22,6 amperes. Aí eu pergunto, poderia escolher o disjuntor de 20, já sabendo que a nossa tolerância é 22,6? Se alguém estiver pensando dessa forma, esse tipo de pensamento, senhores, está errado. Eu não posso escolher esse disjuntor de 20 amperes. Primeiro, a escolha do disjuntor é baseada na corrente nominal do equipamento. Ou seja, eu tenho que verificar a corrente do meu equipamento para poder escolher o disjuntor. Segunda definição para escolher disjuntor. O disjuntor escolhido sempre, vou até colocar em maiúsculo aqui, sempre será o próximo valor seguinte ao encontrado pelo equipamento. Ora, se o meu disjuntor é 20, ou se meu chuveiro é 20,45 e eu tenho um disjuntor de 20, eu posso ter 20 porque a regra de escolha de disjuntores diz que eu sempre tenho que escolher o valor seguinte ao encontrado. Nesse caso aqui, o nosso valor seguinte é este disjuntor de 25 amperes. Esse é o nosso disjuntor escolhido. E terceiro aqui na escolha do disjuntor. Nunca se escolhe disjuntor na tolerância de atuação do disjuntor. Ou seja, é o exemplo que eu falei agora há pouco do 20 amperes. É 20,45 a corrente do a corrente do chuveiro. Poderia escolher o disjuntor de 20? Não. Primeiro, a escolha é baseada na corrente, beleza. Segundo, o disjuntor escolhido sempre será o próximo. Então, eu não posso escolher de 20, tem que ser o de 25. E terceiro, nunca se escolhe o disjuntor na tolerância de atuação. Ou seja, por mais que eu saiba que tem a tolerância, eu não posso escolher sabendo que eu tenho essa tolerância. Ou seja, eu já estou escolhendo um disjuntor com uma grande probabilidade de sempre ficar desarmando, simplesmente porque eu não dei a folga devida para a atuação dele. Ok, senhores? Então, não confundam limite de atuação com escolha de disjuntor. Esse limite de atuação é somente para saber a partir de que momento o meu disjuntor vai começar a desarmar. Beleza, então vamos dar prosseguimento à quarta questão, né? Que a nossa quarta questão tem mais letras. Vamos para a letra C, que está aqui embaixo. Qual curva iremos escolher o disjuntor? Beleza. Se esse disjuntor é para um chuveiro elétrico, devemos lembrar que cargas resistivas não possuem picos de corrente ou correntes de partida
elevado. Ou seja, a característica resistiva orienta-se para usar o disjuntor de curva B. Primeiro que resistência não é motor para ter corrente de partida. E a resistência, geralmente, quando você liga, ela não tem pico de corrente. Então, por essa característica resistiva, que a gente até fala, né, no popular comercial, que disjuntor curva B é para carga resistiva, mas não é porque é carga resistiva, é porque essa carga de características resistivas não possui partidas de picos de corrente, né? Eles não possuem pico de corrente. Então, não faz sentido eu pegar um disjuntor curva C, que tem tolerância bem mais elevada do que um curva B. Ok, senhores? Então, baseado também no disjuntor que nós escolhemos, né? Ou seja, a gente escolheu um disjuntor curva B. E é justamente a pergunta da letra D. Suponha que o chuveiro elétrico, né, iniciou um problema interno e sua corrente passou da nominal. Vamos relembrar qual é a nominal. A nominal do chuveiro, 20,45 amperes. Essa é a nominal do chuveiro. E por algum motivo, né, pode ser problema interno do chuveiro, alguma coisa aconteceu nesse chuveiro que ele foi para 40 amperes. Ou seja, meu chuveiro estava funcionando normalmente e por algum motivo, né, por algum motivo de problema interno, ele foi para 40 amperes. A pergunta é, baseado no disjuntor escolhido, qual foi o disjuntor escolhido? Nós escolhemos um disjuntor que a corrente do disjuntor é 25 amperes. E a curva desse disjuntor, curva B. Se o meu disjuntor é 25 e a curva é B, ele vai ter um... Vamos ver aonde, né? Deixa eu pegar aqui novamente o desenho. Está aqui o desenho. Eu vou ter um fator de sobrecarga, né? Porque, primeiro, qual é a tolerância? Só para a gente praticar aqui. Qual é a tolerância dessa atuação desse disjuntor? Né? Eu já falei que ele está na sobrecarga, né? Mas vamos confirmar que ele esteja na sobrecarga. Se esse disjuntor é 25, 25 vezes 1,3 é 28,25 amperes. Então, esse disjuntor já está muito além da corrente de tolerância. Então, nós precisamos calcular aqui. Eu vou escrever aqui novamente, só para constar. Nós precisamos calcular o fator de sobrecarga. E na sala de aula, eu chamei esse fator de sobrecarga de INX. Tá? Quantas vezes a corrente do circuito está acima da corrente nominal? E como é que é o cálculo desse INX? É a corrente do circuito, né? Que eu coloquei na sala como IN, dividido pela corrente do disjuntor que nós escolhemos. O cuidado que tem que ter aqui, ó, é que a corrente nominal do chuveiro era 20,45. Só que ele mudou para 40. Então, o valor que eu vou escrever aqui não é o 20,45. O valor que eu vou escrever aqui é 40. Porque eu estou dizendo que o chuveiro está com esse problema agora em 40 amperes.
dividido pela corrente do disjuntor. Então, 40 dividido por 25, o resultado vai ser 1,6. Lembrando que esse número é um número admissional, ou seja, ele não tem unidade. E onde eu vou achar, aonde eu vou colocar esse 1,6? Na parte de baixo aqui do meu gráfico. Ó. Vamos dizer que meu gráfico, o meu 1,6 está bem aqui onde eu estou desenhando o X aqui embaixo, de vermelho. Lembrando que o procedimento qual é? Pega esse ponto, sobe uma linha, até tocar na curva aqui no 1,13. Essa curva aqui de baixo. Beleza. Tocou aqui embaixo, automaticamente eu vou para o lado esquerdo. Ao contrário do meu desenho de sala, né, que não estava muito bonitinho, aqui está melhor para explicar. Aqui ele bateu exatamente, ó, em 40. Lembrando que aqui o gráfico está informando que nessa faixa que nós estamos tocando, ó, 40 segundos. Então, a resposta da nossa letra D, ó, a atuação do disjuntor ocorrerá em até 40 segundos. Beleza, então essa daí é a resposta da letra D, utilizando agora o gráfico de uma forma mais organizada, né? Eu tentei reproduzir esse gráfico em sala de aula, mas agora aqui no online dá para apresentar o gráfico todo montadinho, bonitinho. Dá para ver que com 40 segundos esse disjuntor irá atuar. Vou pegar aqui agora a letra E. Qualquer semelhança, mera coincidência, senhores, com o cenário que eu apresentei aqui na letra E. Deixa eu copiar o outro trecho, né, que ele foi separado em duas partes na apostila. Beleza, vamos supor agora que um eletricista erroneamente decidiu escolher um disjuntor de 32 amperes e para fechar com chave de ouro ele ainda escolheu o disjuntor curva C para solucionar o problema de desarme, né? Porque qual é o proposto aqui da letra D? A letra D está dizendo que por algum tempo, né, o disjuntor vai ficar funcionando, mas depois de um tempo o disjuntor fica desligando. Então vamos dizer que o meu cliente está relatando isso, né? E eu acredito que em algum momento você já deve ter visto esse tipo de reclamação. O disjuntor está funcionando, do nada desliga, liga de novo o disjuntor, funciona por um tempo, desliga de novo. Então, a solução que o eletricista aqui da letra E está propondo é trocar o disjuntor por um de 32 amperes e ainda trocou por um disjuntor curva C para solucionar o problema do desarme do disjuntor, né? E ainda mais, foi aquela situação que o cara só ouviu o que o cliente falou. Não estou dizendo que o cliente está errado, né? De dizer, está desarmando e eu quero só que troque o disjuntor. Aí você vai e troca o disjuntor. Como foi observado aqui no exercício, eu estou dizendo que ele só trocou o disjuntor, ele não observou que estava em 40 amperes, né? E acreditando que o problema foi resolvido, pois o chuveiro funcionou enquanto estava com o cliente, né? Ou seja, é o cenário comum de acontecer, né? O cara vai, troca o disjuntor, vai embora e depois volta o problema de novo porque não foi resolvido o problema, né? Calcule qual é o novo tempo de desarme desse disjuntor, sabendo que a corrente ainda está em 40 amperes. Ou seja, qual é o problema real?
O problema real é o chuveiro, né, que está com o problema, né? Ou seja, a resistência pode estar começando a entrar em curto. Ou N motivos, né, pode estar acontecendo aí com esse chuveiro elétrico. Então, vamos calcular as coisas que nós temos que calcular, né? Primeiro, como que eu vou saber que o disjuntor está na sobrecarga? Como que eu vou saber que o disjuntor está na sobrecarga? Preciso calcular o limite dele, né? Eu vou calcular o limite dele aqui na minha calculadora. Esse limite do disjuntor de 32 amperes, 36,16 amperes. Ou seja, esse disjuntor com certeza está na sobrecarga e daqui a algum tempo ele vai desarmar. Então vamos ver daqui a que tempo é esse. Para a gente descobrir o tempo, calcular fator de sobrecarga, INX. Vamos pegar 40, dividir agora por 32. 40 dividido por 32, 1,25. 1,25. 1,25 agora aqui na curva B vai ser bem aqui na metade aqui, ó, onde eu estou desenhando esse X aqui embaixo, ó. Vamos subir uma reta, que é o procedimento, né, para achar o tempo. Deixa eu melhorar essa reta aqui. Bora. Pode ver que a reta sobe até mais ou menos esse ponto aqui, ó. E como ele já está praticamente aqui na direção dos 6, vou só fazer um complemento aqui. Beleza, olha o tempo agora com o disjuntor curva C de 32 amperes. Ele vai demorar 6 minutos. 6 minutos para desarmar, ou seja, eu estou com um tempo bem maior agora de desarme. Ou seja, esse disjuntor tem duas coisas erradas. Primeiro, vamos voltar aqui para as tabelas. Tem um disjuntor de 32. Qual é a primeira coisa errada que a gente fez, ou este eletricista aqui da letra E, né, fez? A primeira coisa que foi feita de errado, né, olha aqui a regra número 2. O disjuntor escolhido sempre será o próximo valor seguinte ao encontrado pelo equipamento. Ou seja, o próximo seguinte nesse chuveiro era o de 25. Eu pulei o de 25, eu fui para 32. Então, eu já burlei uma das regras de escolha de disjuntor. A segunda coisa que eu estou escolhendo errado é a curva do disjuntor, C. Porque todo disjuntor curva C, ele tem mais tolerância. Ou seja, qual é a tolerância de um disjuntor curva C? Esse disjuntor curva C, ele possui uma tolerância de até 5 vezes a nominal do disjuntor. Ou seja, qual é a tolerância desse disjuntor aqui para desarme em curto-circuito? 5 vezes 32. Seria 160 amperes para ele desarmar por curto-circuito. Vamos comparar aqui com letra D, que a gente não fez, mas vamos comparar aqui, ó. Por ele ser curva B, ó, e o disjuntor que nós escolhemos foi de 25, vou escrever aqui embaixo novamente. O disjuntor curva B, que é 3 vezes,
E esse de cima é o de 32 que nós escolhemos. Disjuntor curva B que nós escolhemos foi o de 25. 25 vezes 3 vai dar 75 amperes. Olha a diferença de limites de curto-circuito também. Ou seja, não precisa ser um curto-circuito muito elevado, o disjuntor que nós escolhemos corretamente, ele vai desarmar. Enquanto o disjuntor de 32 amperes curva C, ele tem uma tolerância para iniciar o desarme por curto-circuito bem maior do que o disjuntor curva B. Então, dessa forma aqui, é sempre recomendado que a gente escolha o disjuntor conforme a utilização que ele vai ser aplicado. Tranquilo, pessoal? Algum questionamento? Está indo muito rápido aqui na resolução. Está dando para entender esses conceitos aqui de proteção de equipamento baseado no valor do disjuntor e no valor e na curva que nós estamos escolhendo. Isso daqui eu acredito que tem pouco material no YouTube, né, para quem em algum momento, né, nunca viu, né, esse tipo de conceito, né, essa informação aqui é importante ser passado, porque isso aqui que define a proteção real, né, do seu equipamento, da sua instalação. Equipamento não, da instalação que você está fazendo. Tá? Esse daqui e também, né, só para concluir aqui o raciocínio, é o diferencial, né, de vocês para outros técnicos, né, porque esse conhecimento aqui de escolha do disjuntor com a curva certinha, pelo valor certo que ele tem que fazer, é o que vai garantir a qualidade da instalação de vocês e a segurança dos futuros clientes com quem vocês vão estar trabalhando aí. Que é o que você também disse, né, Rodrigo? Para quem nunca viu isso daqui, vai começar a usar, com certeza as dúvidas vão aparecer, mas vamos estar aí nos ajudando aí para esclarecer todas essas dúvidas aí. Beleza, senhores. Então, isso aqui a gente falou de um chuveiro, né, que é um chuveiro residencial, muito utilizado aí. Vamos para a quinta questão. A quinta questão é de um motor elétrico. Deixa eu copiar aqui. Eu coloquei essa quinta questão aqui do motor elétrico por dois motivos. Primeiro, para a gente relembrar aí como que calcula corrente de motor. Eu passei isso daí lá em março, né, no módulo de eletricidade, mas vamos recapitular aí essa fórmula para poder também estar utilizando essa fórmula nas nossas atividades práticas aí futuras. Beleza, eu peço aí na quinta questão que considere um motor elétrico que possui as seguintes características. Uma potência mecânica de 5 CV, ele é um monofásico em 127. Todo motor possui rendimento, ou seja, esse 5 CV é potência mecânica, mas ele tem uma potência elétrica que é um pouco maior do que a mecânica. Ele tem uma corrente de partida em relação à nominal de 4 vezes e meia, um fator de potência 0,85 e considere a fórmula do motor para achar a corrente, essa fórmula do lado direito, né? Ou seja, o motor monofásico, você pega a potência mecânica, multiplica por 1 CV, nesse caso tem 5 CVs vezes o valor de 1 CV, que é 745,7.
dividido pela tensão, fator de potência e rendimento. Com essas informações, eu faço essas seguintes perguntas. A primeira, qual a corrente desse motor? Beleza, se a gente precisa da potência mecânica, da tensão, fator de potência e rendimento, potência mecânica aqui está, é 5 watt, é 5 CV, vou começar a escrever aqui a letra A aqui embaixo. A potência mecânica, 5 CV, vezes, quanto que é um CV? Um CV, 745,7. Então, tem que sempre relembrar isso daí de quantos CVs... Opa, só corrigindo? Não, eu estou falando de HP aqui. Só corrigir aqui que isso aqui é HP. CV 735,499. Já ia passando em branco aqui. Dividido por tensão, no nosso caso aqui é um motor monofásico, a tensão é 127, vezes o fator de potência aqui está informado, 0,85, vezes o rendimento. O rendimento, nesse caso, 0,89. E eu escrevi P aqui, né? Não é P, eu quero saber corrente. Então é corrente, é a letra I. Para quem for fazer em celular, eu sempre recomendo coloca entre parênteses. Quem for fazer no celular, para não dar errado. Tanto parênteses em cima, como parênteses embaixo. Na calculadora científica, também tem que colocar entre parênteses, senão ela vai fazer as contas de um modo diferente do que você está esperando. 735,499 vezes 5, dividido por esses fatores de baixo, 127, 0,85 e 0,89. O resultado desta fórmula, para quem calculou aí, 38, deixa eu apagar aqui, que escrever de outra forma. A corrente deste motor monofásico, 38,277 amperes. Para quem calculou aí, é este valor desse motor. Ou seja, é um motor com uma potência bem significativa. Uma corrente bem significativa devido à sua potência elevada. Vou fazer um abre aspas aqui, tá, senhores? Caso vocês não saibam, existe uma tolerância que pede-se que para a partida direta de motores elétricos, ou seja, todo motor que vai partir e que seja partida direta, para a partida direta de motores elétricos, é recomendada que seja limitada a sua potência mecânica em até 5 CV. Ou seja, a nossa rede elétrica, ela recomenda, a nossa rede de abastecimento elétrico, ela recomenda que para partida direta sejam utilizados motores de até 5 CV. Motores com potência acima de 5 CV, recomenda-se que a gente utilize já outros meios de partida, como inversor de frequência, uma partida estrela-triângulo e por aí vai. Tá?
Beleza, respondemos a letra A. Qual é a curva mais adequada para esse tipo de motor elétrico? Para a gente definir se vai ser uma curva B, C ou D, nós precisamos saber primeiro que disjuntor nós vamos escolher, né? Ou então definir as classes, né, de utilização. Na sala de aula, eu já falei que a curva B é mais recomendada para circuitos resistivos. Ou seja, o circuito resistivo, curva B. Circuitos com motores elétricos, né, seria C, e nós temos motores elétricos também no D, ou seja, o recomendado ou vai ser C ou vai ser D. Nós precisamos saber primeiro, então, qual vai ser o mais adequado para a nossa escolha. Primeiro devemos escolher o disjuntor. Qual vai ser o disjuntor para esse tipo de motor elétrico aqui? Respondendo aqui a letra B, os possíveis candidatos à curva adequada são curva C ou curva D. Porém, para a escolha adequada, deve-se calcular o limite de sobrecarga no disjuntor escolhido. Vou apagar aqui. Os possíveis candidatos são curva C ou curva D. Então, vamos ver qual é a primeira coisa que nós devemos escolher. Nós devemos escolher o disjuntor. A escolha do disjuntor é baseada na corrente, né? A corrente calculada foi de 38,277 amperes. Logo, o disjuntor será o de 40 amperes. Beleza, nós já sabemos o disjuntor. Agora vamos escolher a curva que nós vai... Desculpa, acabei falando errado. O disjuntor é o de 40 amperes, porém nós vamos escolher qual a curva mais adequada. Como que nós vamos escolher? A informação que vai nos definir a curva está aqui, ó. IP dividido por IN, 4,5. O que essa informação não vai ser útil? Eu preciso saber qual é a corrente de partida desse motor. E a corrente de partida desse motor é 4,5 vezes a corrente nominal. Então, a corrente nominal do motor, 38,277. Dessa forma, a corrente de partida desse motor elétrico, 172,24 amperes. Ou seja, você ligou o motor, naquele instante que você liga, ele vai demandar 172,24 amperes. Uma corrente bem elevada para a partida direta. E não estranhe esses valores elevados. Todo motor elétrico, ele possui uma corrente de partida elevada. E se não for bem dimensionado, é por isso que em sítios, por exemplo, quando você liga um motor e ele não estiver bem dimensionado, ele dá aquele momento de queda de tensão. Por que dá aquela queda de tensão? Porque os transformadores de sítio, principalmente em zona rural, eles tentam compensar a corrente excessiva dando queda de tensão, para poder compensar a corrente que está sendo demandada.
Beleza, então vamos ver agora a atuação do nosso disjuntor. Professor, o senhor Pode fez perguntar. a divisão de 4,5, dividiu por 3,27, né? Não, eu multipliquei. Ah, é multiplicado, é? Isso, é multiplicação. Ah, sim, sim. Tá. Aí deu 127,27A. 172. Tá. 172, tá. Ok? E isso daqui, Marcelo, é para saber a partida do motor. Nós calculamos a nominal dele, que é 38. Eu preciso saber a partida do motor, que aqui é 172. Aí Beleza. tinha aquela questão que colocaram lá sobre. O senhor questionou sobre a medição de corrente, né? De cada um, né? Que o rapaz perguntou lá naquela hora lá, que não era para medir todos, era de cada um, né? Isso, na verdade, aquilo ali que eu coloquei no grupo já foi outra situação. Ali eu estava mostrando a questão da diferença de balanceamento entre fases. Isso daí a gente vai conseguir fazer lá no laboratório também, sem problema nenhum. Beleza, vamos ver qual vai ser o limite de atuação para o disjuntor 40 amperes curva C. 40 amperes curva C é a mesma coisa que eu pegar 40 vezes 5 e fazer essa multiplicação, né? 40 vezes 5 e descobrir que ele tem uma tolerância até 200 amperes. E já posso até parar por aqui. Por quê? Porque o disjuntor 40... Porque o disjuntor 40 amperes, que é o que a gente escolheu, curva C, por ter uma tolerância de 5 vezes a nominal do disjuntor, ou seja, ele tem até 200 amperes de tolerância para desarmar. E a corrente de partida desse motor é 172 amperes. Então, esse disjuntor de 40 amperes curva C, ele já nos atende. Eu nem preciso fazer a conta do curva D para definir qual é a curva mais adequada. Por que eu não preciso? Porque o curva D ele tem a tolerância de até 10 vezes. Então, 40 amperes, curva D, seria 40 vezes 10. Ele teria uma tolerância até 400 amperes, ou seja, eu estou com um dobro de tolerância. Então, não há essa necessidade, porque quanto maior for a tolerância, maior é o tempo de desarme dele, né? Então, a resposta aqui da letra B, ó, qual a curva mais adequada? A curva mais adequada é aquela que se aproxima mais do valor de partida. Nesse caso aqui, vai ser curva C. Entendido aí, pessoal? A pergunta da letra B. Se for escolhido curva B, o que vai acontecer com esse motor ao ligar? O que vai acontecer é o que aconteceu com vocês no laboratório, né? Tentando partir aquele motor grande lá do laboratório. Vou colocar aqui do lado. Se por acaso você escolher 40 amperes, curva B, nós devemos lembrar que 40 é o nominal do disjuntor, então não muda. O que muda é a faixa de atuação. Nesse caso aqui, 3 vezes, por ser curva B. Então, 40 vezes 3, 120 amperes. Nesse caso aqui, vou só desenhar aqui bem rapidinho.
Nesse caso aqui, eu estaria bem aqui, né? No curva B, que é até 3 vezes, que nesse caso aqui, esse 3 vezes é 120 amperes. E 172, eu não preciso nem fazer conta, 172 vai estar por aqui, ó. Eu já vou estar dentro do que eu falei em sala de aula, e essa região é a região de curto circuito. Então, se por acaso eu vou escolher um curva B, o que vai acontecer é que eu já vou estar dentro da região de curto-circuito. Esse disjuntor ligou o motor, o disjuntor desarma. Ele não deixa essa atuação da partida do motor elétrico. Ok, senhores? Então, a resposta aqui da letra C, se for escolhido um disjuntor de curva B para esse motor, o que irá acontecer ao ligar o motor? Vai acontecer que vai desarmar o disjuntor direto. Ele nem vai entrar na sua faixa de atuação. Letra D. Esse motor elétrico, né, por falta de manutenção, e que, diga-se de passagem, infelizmente acontece muito, esse motor elétrico, por falta de manutenção, iniciou o travamento dos rolamentos, o que fez o motor elétrico apresentar uma elevação de corrente para o dobro da nominal. Toda vez que a gente deixa de fazer manutenção e acontece o evento de travamento por rolamento, uma das consequências que a gente começa a observar é que vai iniciar a elevação de corrente, tá, senhores? Então, se eu não trocar o rolamento do motor, o rolamento vai travando, o motor tenta compensar, subindo mais o valor da corrente até um tal ponto que, se não tiver proteção correta, ele vai queimar o motor elétrico por travamento do eixo. Nesse exercício da letra D, eu estou dizendo que a corrente nominal desse motor, que é 38,277, passou para um outro valor, cujo valor é 2 vezes a nominal. O disjuntor, né, aqui a gente está tratando do disjuntor correto, ou seja, nós escolhemos o disjuntor de 40 amperes, curva C. A curva está aqui do lado direito. Eu quero saber por quanto tempo esse motor vai operar antes de desarmar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é esse novo valor de corrente, né? Ou seja, se ele é o dobro da nominal, 2 vezes 38,277. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Qual é o valor dessa corrente que está em operação agora? Fazendo essa conta, 2 vezes 38,277. Nós vamos achar essa nova corrente de 76,554 amperes. Essa é a corrente de sobrecarga. Se a gente está falando de sobrecarga, nós precisamos calcular o quê? O fator de sobrecarga, que vai ser INX. INX, parte de cima, é o valor que a gente calculou, 76,554. E qual é o valor do disjuntor? O disjuntor que nós escolhemos, 40. Então, a sobrecarga observada desse disjuntor, 1,91. Eu vou arredondar esse número para 2, ok, senhores? Só para facilitar o nosso entendimento aqui. Nós vamos
Vamos colocar 1,91 para, vamos arredondar para 2. Se a gente tem o dobro, né, da sobrecarga, né, o nosso fator de sobrecarga é 2, vamos observar aqui na curva C, ó, o 2 está bem aqui embaixo, nessa posição. Então, sobe. A curva vai bater mais ou menos aqui nesse ponto onde eu estou desenhando. E vem para o lado esquerdo. Ele vai estar aqui aproximadamente no 10. Então, com o dobro de corrente nominal do motor elétrico, o disjuntor irá desarmar em até 10 segundos. Ou seja, um disjuntor de 40 amperes e o motor elétrico é 38 e passou para 76, o tempo de sobrecarga que ele vai tolerar é de 10 segundos. Então, dessa forma aí, esse disjuntor, daqui a 10 segundos, ele vai desarmar por sobrecarga. E se a pessoa que estiver analisando esse motor não perceber que o problema é problema mecânico, você vai ter um motor, com certeza, para ser mandado rebobinar, porque ele queimou, simplesmente porque o operador ou alguém que não esteja percebendo ficou rearmando o motor até ele esquentar e travar de vez ou danificar as bobinas. Beleza, pessoal? Vamos para... Essa daí é a quinta questão, né? Da questão da atuação do disjuntor. Vamos para a sexta questão e sétima, que são duas questões interpretativas aqui. Vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela está perguntando o seguinte: baseado nos exercícios 4 e 5, qual a importância de escolher o disjuntor com a curva adequada para sua aplicação? Bem, eu vou escrever a minha resposta, mas vocês podem ter a interpretação de vocês e escrever de uma forma diferente, mas vamos ver se o sentido vai permanecer, né? A importância de escolher o disjuntor com a curva adequada para sua aplicação é que, em casos de problemas elétricos, o tempo de atuação com a curva adequada será o menor possível para que haja uma sobrecarga sobre a instalação elétrica. Nesse caso aqui, os cabos condutores. Ou seja, qual é a importância, né, de escolher o disjuntor com a curva adequada? É que, em casos de problemas, o tempo de atuação com a curva adequada será o menor possível para que haja uma sobrecarga, para que haja uma menor. Faltou aqui uma palavrinha para complementar. O tempo de atuação com a curva adequada será o menor possível para que haja uma menor sobrecarga sobre a instalação elétrica. Ou seja, sobre os cabos condutores, que foi o exemplo, né, do chuveiro, né? Exemplo do exercício do chuveiro elétrico. Por quê? Porque lá no exercício do chuveiro elétrico, nós começamos escolhendo o disjuntor certo, a curva certa, e ele fizesse a análise, colocando o disjuntor errado e a curva errada.
o que aconteceu? Aumentou o tempo de atuação. Lembra que com o chuveiro, tudo com o disjuntor tudo certinho, tudo adequado? Se não me engano, foi 40 segundos que eu coloquei a resposta, né? Eu não tenho anotado, eu fiz aqui junto com vocês aqui a solução do exercício, mas se não me engano, acho que foi 40 segundos que eu coloquei. Então, com o disjuntor certo e a curva certa, o disjuntor ele demorou 40 segundos para desarmar. Quando nós colocamos o disjuntor errado e ainda completa a escolha errada do disjuntor com uma curva de atuação errada, de 40 segundos, o tempo aumentou para 6 minutos. Então, durante esses 6 minutos, você está submetendo uma sobrecarga sobre os seus condutores elétricos que não foram previstos. Porque todo condutor elétrico também tem um limite de sobrecarga. A gente vai ver mais para frente, durante as nossas aulas, que limite é esse, mas por enquanto fique só com essa informação. Que existe sim um limite de sobrecarga para o condutor, tanto é que os condutores elétricos, eles vêm com uma informação de limite de temperatura, né? Ou seja, um limite até 90 graus, até 70 graus, por aí vai. Então, esse limite de temperatura também tem que ser obedecido, né? Ou seja, o meu cabo condutor tem limite para sobrecarga, mas ele tem um tempo também dele. Nenhum cabo foi feito para ficar trabalhando na sobrecarga. É por isso que em instalações que não são bem dimensionadas, fica aquele condutor enrijecido, preto, o cobre deixa de ser aquele cobre meio laranja, né? E fica preto dentro. Todo cabo que tem traços pretos, né, no fio de cobre, pode ter certeza que aquele cabo já sofreu sobrecarga e que tenham certeza que aquele cabo não vai durar muito tempo sendo utilizado. Beleza. Então, essa daí é a importância aí da curva de atuação, né? Ou seja, ajustar o tempo de sobrecarga de modo que não haja uma sobrecarga muito demorada, né, nos cabos condutores. O que poderá acarretar na escolha errada do disjuntor, tanto na corrente quanto na curva, né? Se eu começo a expor, né, foi a explicação que eu dei agora há pouco, né? Então, se eu escolho errado, tanto a curva como eu escolho o disjuntor errado, na essência, senhores, o que pode acarretar é o seguinte: a proteção elétrica prevista está deixando de ser utilizada. Ou seja, o meu disjuntor é para proteger o cabo. Eu escolhi o disjuntor errado, eu já não estou mais protegendo o cabo. O meu disjuntor é para atuar na sobrecarga. Só que eu escolhi a curva errada. Eu tirei da sobrecarga e botei na curva de operação, por exemplo. Então, também tirei da proteção que estava sendo prevista. Então, a resposta da questão 7, do disjuntor como no valor, como na curva, é simplesmente que eu estou tirando a proteção elétrica. É praticamente o meu tá só de enfeite, né? Em vez dele desarmar automaticamente, ele está só de enfeite porque eu dimensionei errado. É por isso, senhores, que tem algumas casas, né, que você vê dando curto-circuito, sobrecarga, essas coisas, e não desarma. Até esse disjuntor DIN, disjuntor da Siemens, se você não dimensionar, ele vai se comportar igual o disjuntor NEMA, aquele preto. Ou seja, vai estar acontecendo o problema dentro da sua instalação e ele não desarma simplesmente porque foi escolhido errado. Beleza, Professor, senhores? Então, repita que eu acabei perdendo aí a sua fala. da 7ª questão, O dimensionamento de cabo que você falou agora há pouco. quando eu escolho errado o disjuntor, por exemplo, o meu disjuntor para um determinado cabo foi 20 amperes.
Então, eu tenho um cabo de 2,5, por exemplo. Se eu simplesmente trocar o cabo, o disjuntor, para um disjuntor de 25, 30, o que está acontecendo? Em vez de eu proteger o cabo, eu estou tirando a proteção elétrica, né? Ou seja, eu estou deixando de ter uma proteção da minha instalação e o meu disjuntor está deixando de ter a atuação dele por sobrecarga ou curto-circuito. Então, quando eu escolho tanto o valor errado com uma curva errada, eu estou tirando a proteção elétrica. Ou seja, o meu disjuntor está simplesmente fazendo enfeite na minha parede, no meu quadro, e aonde ele estiver instalado. Ok. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, senhores, essas foram as 7 questões que eu tinha para passar para vocês revisarem aí o assunto que foi tratado durante a semana sobre disjuntores. Na segunda-feira, nós vamos fazer uma montagem explicando como que funciona o DR e como montar o DR da forma correta, como escolher o DR também da forma correta. O que eu vou fazer? Como que nós iremos fazer no laboratório? O grupo 1 irá para o laboratório a partir de segunda-feira, não, terça-feira, que segunda-feira é feriado. A partir de terça-feira, grupo 1 vai das 6h15, né, que é o nosso horário de início, de 6h15 até 7h40, e de 7h45, né, dá só 5 minutos para eu tomar uma água, de 7h45 até 9 horas, o grupo 2, para também tratar sobre o mesmo assunto que vai ser visto com o grupo 1, sobre DR e montagem e instalação. Vamos fazendo isso durante a semana, e na segunda semana, ou seja, deixa eu pegar aqui a data direitinho, a partir do dia 9, iremos grupos alternados, grupo 1 e grupo 2 normalmente, porque nós iremos montar o quadro completo com todas as proteções DR, DPS, disjuntores, e será necessário o tempo completo, já que temos quatro cabines com quadros elétricos, com algumas coisinhas lá que dá para a gente fazer uma montagem elétrica bacana. Então, essa semana, do dia 3 até o dia 5, iremos grupo 1 e grupo 2 dividido dessa forma, ou seja, o grupo 1 das 6h15 até as 7h40, grupo 2 das 7h45 até 9 horas, nesta semana, na semana do dia 3 até o dia 5. Na semana do dia 9 até o dia 12, voltaremos com revezamento do grupo 1, grupo 2, um dia sim, um dia não, devido à prática de montagem de quadros elétricos e comandos que iremos fazer. Ok? Mas não se preocupem, que durante a semana eu vou ficar recapitulando os horários direitinho para ninguém chegar lá na sala e dizer assim, não era o meu grupo ou não. Não se preocupe, que eu vou estar sempre avisando direitinho os grupos, tá? E, novamente, o nosso módulo vai ser totalmente prático nesse módulo. Sim, Dirley, na segunda-feira sempre vai ser o primeiro horário. O grupo 1 sempre no primeiro horário. Positivo, todos os dias. Da terça, quarta e quinta, né? Que essa semana só temos 3 dias presenciais. Semana que vem. Ok, senhores?
Beleza. Então, por mais que eu tenha respondido aqui as questões aqui do exercício, tá, senhores? Recomendo que vocês peguem esse exercício e revisem ele novamente, tá? Tentem entender bem essa questão de curva de disjuntor, a escolha certa do disjuntor com a curva certa, para vocês, com certeza, esse tipo de utilização desse conhecimento aqui daqui para frente sempre utilizado. Tá? Isso daqui, com certeza, é um diferencial que eu acredito que vocês, se bem utilizados, terão bastante sucesso aí na questão de escolha e dimensionamento de proteção elétrica aí para os clientes que vocês vão atender aí, e até para a casa de vocês, quando vocês forem fazer reforma dentro de casa. Beleza, senhores? Beleza, mais professor. Algum questionamento? Mais alguma pergunta? Então, senhores, eu desejo para vocês um bom final de semana. Revisem aí o exercício e aproveitem o feriado e nos vemos aí na terça-feira no laboratório.